relações com o mundo invisível. 22. A existência, a sobrevivência e a individualidade da alma sendo admitidas, o Espiritismo se reduz a uma só questão principal. As comunicações entre as almas e os vivos são possíveis? Essa possibilidade é um resultado da experiência. O fato de um intercâmbio entre o mundo visível e o mundo invisível, uma vez estabelecido, a natureza, a causa e o modo desses intercâmbios sendo conhecidos, é um novo campo aberto à observação e a chave de uma multidão de problemas. É ao mesmo tempo um poderoso elemento moralizador para acabar com a dúvida sobre o futuro. 23. O que lança no pensamento de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que se faz do estado da alma depois da morte. Se afigura geralmente como um sopro, uma fumaça, alguma coisa vaga, apenas compreendida pelo pensamento, que se evapora, que vai para não se sabe onde, mas tão longe que mal se compreende que ela possa voltar sobre a terra. Se a considerarmos, ao contrário, na sua união com o corpo fluídico, semimaterial, com o qual ela forma um ser concreto individual, seus intercâmbios com os vivos não têm nada de incompatível com a razão. 24. O mundo visível, vivendo no mundo do meio invisível, com o qual está em contato perpétuo, disso resulta que eles reagem incessantemente um sobre o outro, que desde que há homens, há espíritos, e que se estes últimos têm o poder de se manifestar, devem tê-lo feito em todas as épocas e entre todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos tomaram grande desenvolvimento e adquiriram um maior caráter de autenticidade, porque estava nos objetivos da providência colocar termo ao flagelo da incredulidade e do materialismo mediante provas evidentes, permitindo àqueles que deixaram a Terra virem atestar sua existência e nos revelar sua situação feliz ou infeliz. 25. Os intercâmbios entre o mundo visível e o mundo invisível podem ser ocultos ou patentes, espontâneos ou provocados. Os espíritos agem sobre os homens de maneira oculta, pelos pensamentos que lhes sugerem e por certas influências, de um modo patente por efeitos apreciáveis pelos sentidos. As manifestações espontâneas ocorrem inopinadamente e de improviso. Elas se produzem frequentemente nas pessoas desprovidas de ideias espíritas e que por isso mesmo, não podendo compreendê-las, as atribuem a causas sobrenaturais. Aquelas que são provocadas ocorrem pela intervenção de certas pessoas dotadas, para esse efeito, de faculdades especiais e que se designam pelo nome de médiuns. 26. Os espíritos podem se manifestar de muitas maneiras diferentes: pela visão, pela audição, pelo tato, pelos ruídos, o movimento dos corpos, a escrita, o desenho, a música. 27. Os espíritos se manifestam algumas vezes espontaneamente por ruídos e pancadas. É frequentemente para eles um meio de atestar sua presença e chamar a atenção sobre si, absolutamente como quando uma pessoa bate para advertir que há alguém. Há os que não se limitam a ruídos moderados, mas que vão até a produção de um barulho parecido como o da louça, que se quebra, de portas que se abrem e se fecham, ou de móveis que se derrubam. Alguns causam mesmo uma perturbação real e verdadeiros estragos. 28. O perispírito, ainda que invisível para nós no estado normal, não é por isso menos matéria etérea. O espírito pode, em certos casos, fazê-lo experimentar uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. É assim que se produzem as aparições. Esse fenômeno não é mais extraordinário que o do vapor, que é invisível quando está muito rarefeito, que se torna visível quando está condensado. Os espíritos que se tornam visíveis se apresentam quase sempre sob a aparência que tiveram em sua vida e que pode fazê-los reconhecer. 29. A visão permanente geral dos espíritos é muito rara, mas as aparições isoladas são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. O espírito liberto parece apressar-se em rever seus parentes e amigos,
como para os advertir que acaba de deixar a terra e lhes dizer que vive sempre. Que cada um medite suas lembranças e se verá quantos fatos autênticos desse gênero, dos quais não se apercebeu, ocorreram não só à noite, durante o sono, mas em plena luz do dia, no estado de vigília mais completo. Outrora, consideravam-se esses fatos como sobrenaturais e maravilhosos, e se os atribuía à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os atribuem à imaginação, mas desde que a ciência espírita deles deu a chave, sabe-se como eles se produzem e que não saem da ordem dos fenômenos naturais. 30. Era com a ajuda do seu perispírito que o espírito agia sobre seu corpo físico. É ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte, que ele produz os ruídos, os movimentos de mesas e outros objetos que ele eleva, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente sem se considerar que entre nós os mais possantes motores usam os fluidos, os mais rarefeitos e mesmo imponderáveis como o ar, o vapor e a eletricidade. Igualmente, é com a ajuda de seu perispírito que o espírito faz o médium escrever, falar ou desenhar. Não tendo mais corpo tangível para agir ostensivamente, quando quer se manifestar, ele se serve do corpo do médium do qual se empresta os órgãos, com os quais age como se fora seu próprio corpo, e isso pelo eflúvio fluídico que derrama sobre ele. 31. No fenômeno designado sob o nome de mesas moventes ou mesas falantes, é pelo mesmo meio que o espírito age sobre a mesa, seja para fazer mover sem significação determinada, seja para dar pancadas inteligentes indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases, fenômeno designado sob o nome de tiptologia. A mesa aqui não é senão um instrumento do qual ele se serve, como o faz com o lápis para escrever. Ele lhe dá uma vitalidade momentânea pelo fluido que a penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que em sua emoção, vendo se manifestar um ser que lhes é caro, abraçam a mesa, fazem um ato ridículo, porque é absolutamente como se abraçassem um bastão do qual um amigo se serve para dar pancadas. Ocorre o mesmo com aqueles que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira, ou como se a madeira se tivesse tornado espírito. Quando as comunicações ocorrem por esse meio, é preciso representar o espírito, não na mesa, mas ao seu lado, tal como era vivo, e tal como seria visto se nesse momento ele pudesse se tornar visível. A mesma coisa ocorre nas comunicações escritas. Ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo sua mão ou lhe transmitindo seu pensamento por uma corrente fluídica. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com um braço, mas a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza os efeitos da gravitação, como faz o ar nos balões e nos papagaios de papel. O fluido do qual ela está penetrada lhe dá momentaneamente uma leveza específica maior. Quando ela está colocada ao chão, está em caso análogo ao da campânula pneumática sob a qual se faz o vácuo. Estas não são comparações senão para mostrar a analogia dos efeitos, mas não a semelhança absoluta das causas. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, porque ele pode ficar tranquilamente no mesmo lugar, mas que a impulsiona por uma corrente fluídica com a ajuda da qual a faz mover-se à sua vontade. Quando as pancadas se fazem ouvir na mesa ou outro lugar, o espírito não bate nem com a mão, nem com um objeto qualquer. Ele dirige sobre o ponto de onde parte o barulho um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o barulho como se podem modificar os sons produzidos pelo ar. Compreende-se, segundo isso, que não é mais difícil ao espírito erguer uma pessoa do que erguer uma mesa, transportar um objeto de um lugar para outro ou de o lançar em qualquer parte. Esses fenômenos se produzem em razão da mesma lei. 32. Pode-se ver, por essas poucas explicações, que as manifestações espíritas de qualquer natureza que sejam, nada têm de sobrenatural ou de maravilhoso. São fenômenos que se produzem em virtude da lei
que rege o intercâmbio do mundo visível com o mundo invisível, lei tão natural como a da eletricidade, da gravitação. O espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos faz conhecer a lei do movimento, a ótica, a da luz. As manifestações espíritas, estando na natureza, produziram-se em todas as épocas. A lei que as rege, uma vez conhecida, nos explica uma série de problemas considerados insolúveis. É a chave de uma multidão de fenômenos explorados e ampliados pela superstição. 33. O maravilhoso, uma vez afastado, esses fenômenos nada mais têm que repugne à razão, porque eles vêm se colocar ao lado de outros fenômenos naturais. Nos tempos de ignorância, todos os efeitos dos quais não se conheciam as causas eram reputados como sobrenaturais. As descobertas científicas, sucessivamente, restringiram o círculo do maravilhoso. O conhecimento desta nova lei o reduziu a nada. Aqueles, pois, que acusam o espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam com isso que falam de uma coisa que não conhecem. 34. As manifestações dos espíritos são de duas naturezas: os efeitos físicos e as manifestações inteligentes. Os primeiros são os fenômenos materiais e ostensivos, tais como os movimentos, os ruídos, os transportes de objetos, etc. As outras consistem na permuta regular de pensamentos com a ajuda de sinais, da palavra e principalmente da escrita. 35. As comunicações que se recebem dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou superficiais, segundo a natureza dos espíritos que se manifestem. Aqueles que provam sabedoria e saber são espíritos que progrediram. Aqueles que provam ignorância e más qualidades são espíritos, ainda atrasados, que progredirão com o tempo. Os espíritos não podem responder senão sobre o que sabem, segundo o seu adiantamento, e além disso, sobre o que lhes é permitido dizer, porque há coisas que não devem revelar, visto que não é dado ainda ao homem tudo conhecer. 36. Da diversidade nas qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta se dirigir a um espírito qualquer para ter uma resposta justa a toda a questão, porque sobre muitas coisas ele não pode dar senão sua opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa. Se ele é sábio, reconhecerá sua ignorância sobre o que não sabe. Se é leviano ou mentiroso, responderá sobre tudo sem se preocupar com a verdade. Se é orgulhoso, dará sua ideia como uma verdade absoluta. Foi por isso que São João Evangelista disse: não creiais em todo espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. A experiência prova a sabedoria desse conselho. Haveria, pois, imprudência e leviandade em aceitar sem controle tudo que vem dos espíritos. Por isso, é essencial conhecer a natureza daqueles com os quais se tem relação. 37. Reconhece-se a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Nela transparecem a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. Ela é concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à moral sadia, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, presunção ou arrogância, são sinais incontestáveis de inferioridade num espírito. 38. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Seu horizonte moral é limitado, sua perspicácia restrita. Eles não têm das coisas senão uma ideia frequentemente falsa e incompleta, e estão, por outro lado, ainda sob a influência dos preconceitos terrestres que tomam algumas vezes por verdades. Por isso, eles são incapazes de resolverem certas questões. Eles podem nos induzir ao erro, voluntária ou involuntariamente, sobre o que eles próprios não compreendem. 39.
Os espíritos inferiores não são, por isso, todos essencialmente maus. Há os que não são senão ignorantes e levianos. Há os gracejadores, os espirituosos, os divertidos e que sabem manejar o gracejo fino e mordaz. Ao lado disso, encontram-se no mundo dos espíritos, como sobre a terra, todos os gêneros de perversidades e todos os graus de superioridade intelectual e moral. 40. Os espíritos superiores não se ocupam senão com manifestações inteligentes, objetivando nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais estão mais especialmente nas atribuições dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, como entre nós, os torneios de força cabem aos saltimbancos e não aos sábios. 41. As comunicações com os espíritos devem sempre ser feitas com calma e recolhimento. Não se deve jamais perder de vista que os espíritos são as almas dos homens e que seria inconveniente deles fazer um jogo e um objeto de divertimento. Se se deve respeito aos despojos mortais, deve-se muito mais ainda ao espírito. As reuniões frívolas e levianas faltam, pois, a um dever, e aqueles que delas fazem parte deveriam meditar que de um momento para outro podem entrar no mundo dos espíritos, e não veriam com prazer que os tratassem com tão pouca deferência. 42. Um outro ponto igualmente essencial a considerar é que os espíritos são livres. Eles se comunicam quando querem, com quem lhes convém e também quando podem, porque têm suas ocupações. Eles não estão às ordens e ao capricho de quem quer que seja, e não é dado a ninguém fazê-los vir contra sua vontade, nem dizerem o que querem calar, de sorte que ninguém pode afirmar que um espírito qualquer virá ao seu chamado em um momento determinado, ou responderá a tal ou tal questão. Dizer o contrário é provar ignorância absoluta dos mais elementares princípios do espiritismo. Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. 43. Os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos e de caráter e pela intenção dos que desejam sua presença. Os espíritos superiores não vão mais a uma reunião fútil do que um sábio da terra não iria em uma reunião de jovens estouvados. O simples bom senso diz que não poderia ser de outra forma. Se eles vão, algumas vezes, é para dar um conselho salutar, combater os vícios, procurar conduzir ao bom caminho. Se não são escutados, retiram-se. Seria ter uma ideia completamente falsa, crer-se que os espíritos sérios pudessem se comprazer em responder a futilidades, a questões ociosas que não provam ou atribuem, nem respeito por eles, nem desejo real de instrução, e ainda menos que possam vir dar espetáculo para divertir curiosos. Se não o fizeram durante a sua vida, não podem fazer depois da sua morte. 44. A frivolidade das reuniões tem como resultado atrair os espíritos levianos que não procuram senão as ocasiões de enganar e mistificar. Pela mesma razão de que os homens graves e sérios não vão em assembleias inconsequentes, os espíritos sérios não vão senão em reuniões sérias, cujo objetivo seja a instrução, e não a curiosidade. É nas reuniões desse gênero que os espíritos superiores gostam de dar seus ensinamentos. 45. Do que precede, resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve como primeira condição ser séria e reservada, que tudo deve aí se passar respeitosamente, religiosamente e com dignidade, se quer obter o concurso habitual dos bons espíritos. É preciso não esquecer que se esses mesmos espíritos nelas estivessem presentes em vida, ter-se-ia por eles a consideração a que tem ainda mais direito depois de sua morte. 46. Em vão alega-se a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e recreativas para convencer os incrédulos. Chega-se a um resultado todo oposto. O incrédulo, já levado a zombar das crenças mais sagradas, não pode ver uma coisa séria onde se faz brincadeira. Ele não pode ser levado a respeitar o que não lhe é apresentado de uma maneira respeitável. Por isso, das reuniões fúteis e levianas,
daquelas nas quais não há nem ordem, nem gravidade e nem recolhimento, ele carrega sempre uma impressão má. O que pode sobretudo convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. É diante de suas palavras graves e solenes, diante das revelações íntimas, que ele se comove e empalidece. Mas porque tem mais respeito, veneração e consideração pela pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado, escandalizado em vê-la vir em uma assembleia de pouco respeito, no meio de mesas que dançam e da pantomima de espíritos levianos. Incrédulo que é, sua consciência repele essa aliança do sério e do frívolo, do religioso e do profano, e é por isso que taxa tudo isso de hipocrisia, e sai frequentemente menos convencido do que quando entrou. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal que bem, porque afastam da doutrina mais pessoas do que a ela conduzem, sem contar que se expõe à crítica dos detratores que nelas encontram motivos fundados de zombaria. 47. É erradamente que se faz um jogo das manifestações físicas. Se elas não têm mais a importância do ensinamento filosófico, têm a sua utilidade do ponto de vista do fenômeno, porque são o alfabeto da ciência da qual deram a chave. Embora menos necessárias hoje, elas ajudam ainda a convencer certas pessoas. Elas, porém, não excluem de nenhum modo a ordem e a decência das reuniões onde se as experimenta. Se fossem sempre praticadas de maneira conveniente, convenceriam mais facilmente e produziriam, sob todos os aspectos, melhores resultados. 48. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações, aos que creem que elas consistem em fazer voltar os mortos com a aparência lúgubre da sepultura. O pouco que dissemos a esse respeito deve dissipar esse erro. Não é senão dos romances, nos contos fantásticos de almas do outro mundo e no teatro que se vêem os mortos desencarnados saírem de suas sepulturas, vestidos ridiculamente de mortalha e fazendo chocalhar seus ossos. O espiritismo, que jamais fez milagres, não faz mais este que outros, e jamais fez reviver um corpo morto. Quando o corpo está na cova, aí está definitivamente. Mas o ser espiritual, fluídico, inteligente, não foi aí encerrado com seu envoltório grosseiro, do qual se separou no momento da morte, e uma vez operada a separação, nada tem em comum com ele. 49. A crítica malévola se inclina a representar as comunicações espíritas como cercadas de práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo sem o conhecer, se tivessem se dado ao trabalho de estudar aquilo de que querem falar, se poupariam de gastos da imaginação ou de alegações que não servem senão para provarem sua ignorância e sua má vontade. Para a edificação de pessoas estranhas à ciência espírita, nós diremos que não há, para se comunicar com os espíritos, nem dias, nem horas, nem lugar mais propícios uns que os outros, que não é preciso para os evocar, nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não há necessidade de nenhuma preparação, de nenhuma iniciação, que o emprego de todo sinal ou objeto material, seja para os atrair, seja para os repelir, não tem efeito, e que o pensamento basta, enfim, que os médiuns recebem suas comunicações tão simplesmente e tão naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem saírem do estado normal. Só o charlatanismo poderia tomar maneiras excêntricas e adicionar acessórios ridículos. A evocação dos espíritos se faz em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa recomendada às pessoas sérias que querem ter intercâmbio com os espíritos sérios. Fim providencial das manifestações espíritas. 50. O fim providencial das manifestações é de convencer os incrédulos de que tudo não termina para o homem com a vida terrestre, e de dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos vêm nos instruir para nossa melhoria e nosso progresso, e não para nos revelar o que não devemos ainda saber.
ou aquilo que não devemos aprender senão pelo nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas, ou para fazer descobertas ou invenções lucrativas, todo ignorante poderia tornar-se sábio gratuitamente, e todo preguiçoso poderia se enriquecer sem trabalhar. É o que Deus não quer. Os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o isentam do trabalho e da pesquisa, a fim de deixar-lhe o mérito deles. 51. Seria ter uma ideia bem falsa dos espíritos, ver neles apenas auxiliares de adivinhos. Os espíritos sérios recusam se ocupar de coisas fúteis. Os espíritos levianos e zombeteiros se ocupam de tudo, respondem a tudo, predizem a tudo que se quer, sem se importarem com a verdade, e sentem um prazer maligno em mistificarem para as pessoas muito crédulas. Por isso, é essencial estar perfeitamente fixado sobre a natureza das questões que se podem dirigir aos espíritos. 52. Fora do que se pode ajudar ao progresso moral, não há senão incerteza nas revelações que se podem obter dos espíritos. A primeira consequência deplorável para aquele que desvia sua faculdade do seu fim providencial é de ser mistificado pelos espíritos enganadores, que pululam ao redor dos homens. A segunda é de cair sob o domínio desses mesmos espíritos que podem, por meio de conselhos pérfidos, conduzir a infelicidades reais e materiais sobre a terra. A terceira é de perder, depois da vida terrestre, o fruto do conhecimento do espiritismo. 53. As manifestações não estão, pois, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas decorrem. Todavia, não tivessem elas por resultado senão fazer conhecer uma nova lei da natureza, demonstrar materialmente a existência da alma e sua sobrevivência, isso já seria muito, porque seria um largo e novo caminho aberto à filosofia. Dos médiuns. 54. Os médiuns apresentam uma numerosa variedade nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos propensos à obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicações. Segundo essas aptidões, distinguem-se os médiuns de efeitos físicos, comunicações inteligentes, videntes, falantes, audientes, sensitivos, desenhistas, poliglotas, poetas, músicos, escreventes. Não se pode esperar de um médium o que está fora da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões medianímicas, o observador não pode se inteirar de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. 55. Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos a provocar fenômenos materiais, tais como os movimentos, pancadas, etc., com a ajuda de mesas ou outros objetos. Quando esses fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes, que por isso mesmo denotam uma causa inteligente, sendo para os espíritos uma maneira de se manifestarem. Por meio de um número de pancadas convencionais, obtém-se respostas, por sim ou por não, ou a designação das letras do alfabeto que servem para formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. As mesas falantes foram o início da ciência. Hoje, se possui meios de comunicação tão rápidos e tão completos como entre os vivos, dele se serve apenas acidentalmente e como experimentação. 56. De todos os meios de comunicação, a escrita é ao mesmo tempo a mais simples, a mais rápida, a mais cômoda e aquela que permite maior desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente entre os médiuns. 57. Para se obter a escrita, serviu-se no princípio de intermediários materiais, tais como cestas, pranchetas, munidas de um lápis. Mais tarde se reconheceu a inutilidade desses acessórios e a possibilidade para os médiuns de escrever diretamente com a mão, como nas circunstâncias ordinárias.
58. O médium escreve sob a influência dos espíritos que dele se servem como de um instrumento. Sua mão é exercitada por um movimento involuntário que o mais frequentemente ele não pode dominar. Certos médiums não têm nenhuma consciência do que escrevem. Outros disso têm uma consciência mais ou menos vaga. Embora o pensamento lhe seja estranho, é isso que distingue os médiums mecânicos dos médiums intuitivos ou semi-mecânicos. A ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium e o papel deste último nas comunicações. 59. Os médiums não possuem senão a faculdade de comunicar, mas a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se os espíritos não querem se manifestar, o médium nada obtém, ficando como um instrumento sem músico. Os espíritos não se comunicam senão quando o querem ou o podem, e não estão ao capricho de ninguém. Nenhum médium tem o poder de os fazer virem quando deseje e contra a sua vontade. Isso explica a intermitência da faculdade nos melhores médiums e as interrupções que suportam por vezes durante vários meses. Seria, pois, erradamente que se assemelharia a mediunidade a um talento. O talento se adquire pelo trabalho, e aquele que o possui dele é sempre senhor. O médium não é jamais senhor da sua faculdade, uma vez que depende de uma vontade estranha. 60. Os médiums de efeitos físicos que obtêm regularmente à sua vontade a produção de certos fenômenos, admitindo que isso não seja por malabarismo, estão servindo a espíritos de baixo estágio, que se comprazem com essas espécies de exibições, e que talvez fizeram esse trabalho quando vivos. Mas seria absurdo pensar que espíritos, embora pouco elevados, se divirtam exibindo-se. 61. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta-se sem dúvida à suspeição, mas não prova nada contra a realidade. Sabe-se que em química há combinações que não podem se operar sob a luz, e que composições e decomposições ocorrem sob a ação do fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são resultado da combinação de fluidos próprios do espírito e do médium. Esses fluidos, sendo da matéria, não há nada de surpreendente em que, em certos casos, o fluido luminoso seja contrário a essa combinação. 62. As comunicações inteligentes ocorrem igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium. É preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade que existe entre os dois fluidos. Cada médium está, assim, mais ou menos apto a receber a impressão ou impulso do pensamento de tal ou tal espírito. Ele pode ser um bom instrumento para um e um mau instrumento para outro. Disso resulta que dois médiums igualmente bem dotados, estando ao lado de um do outro, um espírito poderá se manifestar por um e não pelo outro. 63. É, pois, um erro crer-se que basta ser médium para receber com igual facilidade as comunicações de todo espírito. Não existem mais médiums universais para as evocações do que aptidão para produzir todos os fenômenos. Os espíritos procuram, de preferência, instrumentos que vibrem em uníssono com eles. Impor-lhes o primeiro que aparece seria como se impusesse a um pianista tocar violino, pelo fato de, sabendo música, dever poder tocar todos os instrumentos. 64. Sem a harmonia, a única que pode conduzir à assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Elas podem ser falsas porque, na falta do espírito desejado, não faltam outros prontos a aproveitarem a ocasião de se manifestarem e que se importam muito pouco em dizerem a verdade. 65. A assimilação fluídica é, algumas vezes, inteiramente impossível entre certos espíritos e certos médiums. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo. É isso que explica porque os espíritos que têm por hábito se manifestarem por um médium o fazem com mais facilidade, e porque as primeiras atestam
quase sempre, um certo constrangimento e não menos explícitas. 66. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia como na escrita, já que em um e outro caso trata-se da transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material empregado. 67. Não podendo impor um médio ao espírito que se quer evocar, convém deixar-lhe a escolha de seu instrumento. Em todos os casos, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito pelo recolhimento e pela prece, ao menos durante alguns minutos e mesmo alguns dias antes, se for possível, de maneira a provocar e a ativar a assimilação fluídica. É o meio de atenuar a dificuldade. 68. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito para o médium, ela pode ser feita por intermédio do guia espiritual deste último. Nesse caso, o pensamento não chega senão de segunda mão, quer dizer, depois de ter atravessado 2 meios. Compreende-se então quando é importante que o médium seja bem assistido, porque se o é por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente alterada. Aqui, as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente um papel importante, pela natureza dos espíritos que atrai para si. Os médiums mais indignos podem ter poderosas faculdades, mas os mais seguros são aqueles que a essa força aliam as melhores simpatias no mundo espiritual. Ora, essas simpatias não são de nenhum modo garantidas pelos nomes mais ou menos imponentes dos espíritos, ou que tomam os espíritos que assinam as comunicações, mas pela natureza constantemente boa das comunicações que deles recebem. 69. Qualquer que seja o modo de comunicação, a prática do espiritismo do ponto de vista experimental apresenta numerosas dificuldades e não está isenta de inconvenientes para qualquer um a quem falta a experiência necessária. Que se experimente por si mesmo ou que se seja simples observador, é essencial saber distinguir as diferentes naturezas de espíritos que podem se manifestar, de conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições nas quais eles podem se produzir, os obstáculos que podem a eles se opor, a fim de não pedir o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e todos os escolhos da mediunidade, a influência do meio, as disposições morais, etc. Escolhos dos médiuns. 70. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão, quer dizer, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, impondo-se a eles sob nomes apócrifos e impedindo-os de se comunicarem com outros espíritos. É ao mesmo tempo um escolho para o observador novato e inexperiente, que não conhecendo os caracteres do fenômeno, pode ser enganado pelas aparências, como aquele que, não sabendo medicina, pode se iludir sobre a causa e a natureza de um mal. Se o estudo prévio nesse caso é útil para o observador, ele é indispensável para o médium no sentido que lhe fornece os meios de prevenir o inconveniente que poderia lhe ter consequências deploráveis. Por isso, não nos parece demasiado recomendar o estudo antes de se entregar à prática. 71. A obsessão apresenta 3 graus principais bem caracterizados: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. No primeiro, o médium tem perfeita consciência de que não obtém nada de bom e não se ilude sobre a natureza do espírito que se obstina em se manifestar por ele e do qual tem o desejo de se desembaraçar. Esse caso não oferece nenhuma gravidade, não é senão um simples desgosto, e o médium a ele cede por deixar momentaneamente de escrever. O espírito, cansando-se de não ser escutado, acaba por se retirar. A fascinação obsessiva é muito mais grave, no sentido de que o médium se ilude completamente. O espírito que o domina ganha sua confiança ao ponto de paralisar seu próprio julgamento na análise das comunicações e lhe faz achar sublimes as coisas mais absurdas. O caráter distintivo desse gênero de obsessão
é de provocar nos médiums uma excessiva suscetibilidade, de levá-lo a não achar bom, justo e verdadeiro senão o que ele escreve, a repelir e mesmo tomar pelo lado mau todo conselho e toda observação crítica, a romper com seus amigos antes de convir que está enganado, a ter inveja de outros médiums, cujas comunicações são julgadas melhores que as suas, a querer se impor nas reuniões espíritas, das quais se afasta quando não pode aí dominar. Chega, enfim, a sofrer uma tal dominação que o espírito pode compeli-lo aos meios mais ridículos e os mais comprometedores. 72. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é de se imporem. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons não se impõem jamais. Eles dão conselhos e, se não são escutados, se retiram. Disso resulta que a impressão dos maus espíritos é quase sempre penosa, fatigante, e produz uma espécie de mal-estar. Frequentemente ela provoca uma agitação febril, movimentos bruscos e irregulares. A impressão dos bons espíritos, ao contrário, é calma, doce e proporciona um verdadeiro bem-estar. 73. A subjugação obsessiva, designada outrora sob o nome de possessão, é um constrangimento físico sempre exercido por espíritos da pior espécie e que pode ir até a neutralização do livre-arbítrio. Ela se limita frequentemente a simples impressões desagradáveis, mas provoca algumas vezes movimentos desordenados, atos insensatos, crises, palavras incoerentes ou injuriosas, as quais aquele que dela é objeto compreende por vezes todo o ridículo, mas da qual não pode se defender. Esse estado difere essencialmente da loucura patológica, com a qual se confunde erradamente, porque não há nenhuma lesão orgânica. A causa sendo diferente, os meios curativos devem ser outros. Aplicando-lhe o procedimento ordinário das duchas e dos tratamentos corporais, chega-se muitas vezes a determinar uma verdadeira loucura, aí onde não havia senão uma causa moral. 74. Na loucura propriamente dita, a causa do mal é interior. É preciso procurar restabelecer o organismo ao estado normal. Na subjugação, a causa do mal é exterior e é preciso desembaraçar o doente de um inimigo invisível, opondo-lhe não remédios, mas uma força moral superior à sua. A experiência prova que, em semelhante caso, os exorcismos não produziram jamais nenhum resultado satisfatório, e que antes agravaram do que melhoraram a situação. Só o Espiritismo, indicando a verdadeira causa do mal, pode dar os meios de combatê-lo. É preciso, de certa forma, educar moralmente o espírito obsessor. Por conselhos sabiamente dirigidos, chega-se a torná-lo melhor e a fazê-lo renunciar voluntariamente ao tormento do doente, e então este está livre. 75. A subjugação obsessiva, ou mais ordinariamente, é individual. Mas, quando uma falange de espíritos maus se abate sobre uma população, ela pode ter um caráter epidêmico. Foi um fenômeno desse gênero que ocorreu ao tempo do Cristo. Só uma poderosa superioridade moral podia domar esses seres malfazejos, designados então sob o nome de demônios, e devolver a calma às suas vítimas. 76. Um fato importante a considerar é que a obsessão, qualquer que seja sua natureza, é independente da mediunidade e é encontrada em todos os graus, principalmente a última, em uma multidão de indivíduos que jamais ouviram falar de espiritismo. Com efeito, os espíritos, tendo existido de todos os tempos, deveram de todos os tempos exercer a mesma influência. A mediunidade não é uma causa, mas apenas um modo de manifestação dessa influência, de onde se pode dizer com certeza que todo médium obsedado deve suportar de uma maneira qualquer e frequentemente nos mais vulgares atos da vida os efeitos dessa influência, que sem a mediunidade ela se traduziria por outros efeitos, atribuídos muitas vezes a essas moléstias misteriosas que escapam a todas as investigações da medicina. Pela mediunidade, o ser malfazejo traiu sua presença. Sem a mediunidade, era um inimigo oculto do qual não se desconfiava.
77. Aqueles que não admitem nada fora da matéria não podem admitir uma causa oculta, mas quando a ciência tiver saído da rotina materialista, ela reconhecerá na ação do mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivemos uma força que reage sobre as coisas físicas, tanto quanto sobre as coisas morais. Esse será um novo caminho aberto ao progresso e a chave de uma multidão de fenômenos mal compreendidos. 78. Como a obsessão não pode jamais decorrer de um bom espírito, um ponto essencial é o de saber reconhecer a natureza daqueles que se apresentam. O médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências. Aquele que está prevenido espreita os menores sinais suspeitos, e o espírito acaba por se retirar quando vê que nada tem a fazer. O conhecimento prévio dos meios de distinguir os bons dos maus espíritos é, pois, indispensável ao médium que não quer se expor a ser preso na armadilha. Ele não é menos indispensável para o simples observador que pode, por esse meio, apreciar o valor daquilo que vê ou ouve. Qualidade dos médiuns. 79. A faculdade medianímica prende-se ao organismo. Ela é independente das qualidades morais do médium e é encontrada nos mais indignos como nos mais dignos. Não ocorre o mesmo com a preferência dada ao médium pelos bons espíritos. 80. Os bons espíritos se comunicam mais ou menos voluntariamente por tal ou tal médium, segundo sua simpatia por seu próprio espírito. O que constitui a qualidade de um médium não é a facilidade com a qual obtém as comunicações, mas sua aptidão de não receber senão as boas e não ser joguete de espíritos levianos e enganadores. 81. Os médiuns que deixam muito a desejar do ponto de vista moral recebem algumas vezes muito boas comunicações, que não podem provir senão de bons espíritos e das quais é errado se espantar. Frequentemente é no interesse do médium e para lhe dar sábios avisos. Se não as aproveita, ele não é senão mais culpado, porque escreve sua própria condenação. Deus, cuja bondade é infinita, não pode recusar assistência àqueles que dela têm mais necessidade. O virtuoso missionário que vai moralizar os criminosos não faz outra coisa que aquilo que fazem os bons espíritos com os médiuns imperfeitos. Por outro lado, os bons espíritos, querendo dar um ensinamento útil a todo mundo, se servem do instrumento que têm sob a mão, mas o deixam quando encontram um que lhes é simpático e que aproveita suas lições. Retirando-se os bons espíritos, os espíritos inferiores, pouco preocupados com as qualidades morais que os incomodam, têm então o campo livre. Disso resulta que os médiuns imperfeitos moralmente e que não se emendam, cedo ou tarde, são a presa dos maus espíritos, que frequentemente os conduzem à ruína e às maiores infelicidades, mesmo neste mundo. Quanto à sua faculdade, bela que era e que teria ficado, se perverte primeiro pelo abandono dos bons espíritos e acaba por se perder. 82. Os médiuns mais merecedores não estão ao abrigo das manifestações dos espíritos enganadores. Primeiro, porque não há ninguém bastante perfeito para não ter um lado fraco pelo qual possa dar acesso aos maus espíritos. Em segundo lugar, os bons espíritos o permitem algumas vezes para exercitar o julgamento, aprender a discernir a verdade do erro e desconfiar, a fim de que não se aceite nada cegamente, sem controle. Mas a mentira não procede jamais de um bom espírito, e todo nome respeitável que assina um erro é necessariamente apócrifo. Isso pode ainda ser uma prova para a paciência e a perseverança de todo espírita, médium ou não. Aquele que se desencorajasse com algumas decepções, provaria aos bons espíritos que não poderiam contar com ele. 83. Não é mais espantoso ver maus espíritos obsidiarem pessoas respeitáveis, do que não é surpreendente ver pessoas más se obstinarem sobre a terra contra os homens de bem. É notável que depois da publicação de O Livro dos Médiuns, os médiuns obsidiados são muito menos numerosos,
porque estando prevenidos, eles se mantêm em guarda e espreitam os menores sinais que podem trair a presença de um espírito enganador. A maioria daqueles que são obsidiados ou não estudaram previamente ou não aproveitaram os conselhos. 84. O que constitui o médium propriamente dito é a faculdade. A esse respeito, ele pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. O que constitui um médium seguro, aquele que se pode verdadeiramente qualificar de bom médium, é a aplicação da faculdade, a aptidão de servir de intérprete aos bons espíritos. Toda a faculdade à parte, o poder do médium para atrair os bons espíritos e repelir os maus, está em razão da sua superioridade moral. Essa superioridade é proporcional à soma das qualidades que faz o homem de bem. Com ela, ele se concilia na simpatia dos bons e exerce ascendência sobre os maus. 85. Pela mesma razão, a soma das imperfeições morais do médium o aproximam da natureza dos maus espíritos, lhe tira a influência necessária para os distanciar. Em lugar de ser ele quem se impõe àqueles, são aqueles que se impõem a ele. Isto se aplica não só aos médiuns, mas a todas as pessoas, uma vez que não há nenhuma que não receba a influência dos espíritos. 86. Para se imporem ao médium, os maus espíritos sabem explorar habilmente todos os defeitos morais. Aquele que lhes dá maior acesso é o orgulho, sentimento que domina no maior número de médiuns obsediados, sobretudo naqueles que são fascinados. É o orgulho que os leva a acreditarem na sua infalibilidade e a repelir os avisos. Esse sentimento, infelizmente, é excitado pelos elogios do qual são objeto. Quando eles têm uma faculdade um pouco transcendental, são procurados, adulados e, acabando por crer em sua importância, consideram-se indispensáveis, sendo isso o que os perde. 87. Enquanto o médium imperfeito se orgulha dos nomes ilustres, o mais frequentemente apócrifos, que levam as comunicações que ele recebe e se considera intérprete privilegiado das forças celestes, o bom médium não se crê jamais bastante digno de tal favor, tendo sempre uma salutar desconfiança da qualidade daquilo que recebe, não se confiando ao seu próprio julgamento. Não sendo senão um instrumento passivo, ele compreende que, se é bom, não pode disso fazer um mérito pessoal, não mais do que pode ser responsável se é mau, e que seria ridículo acreditar na identidade absoluta dos espíritos que se manifestam por ele. Deixa a questão ser julgada por terceiros desinteressados, sem que seu amor próprio tenha mais a sofrer com um julgamento desfavorável do que o ator que não é passível da censura infligida à peça da qual é intérprete. Seu caráter distintivo é a simplicidade e a modéstia. É feliz com a faculdade que possui, não para dela se envaidecer, mas porque lhe oferece um meio de ser útil, o que faz voluntariamente quando lhe surge a ocasião, sem jamais melindrar-se se não é colocado em primeiro plano. Os médiums são os intermediários e os intérpretes dos espíritos. Cabe, pois, ao evocador e mesmo ao simples observador poder apreciar o mérito do instrumento. 88. A faculdade medianímica é um dom de Deus, com todas as outras faculdades que se pode empregar para o bem como para o mal e da qual se pode abusar. Ela tem por objeto nos colocar em comunicação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de receber seus ensinamentos e nos iniciar na vida futura. Como a vista nos põe em comunicação com o mundo visível, a mediunidade nos coloca em comunicação com o mundo invisível. Aquele que dela se serve com um fim útil, para seu próprio adiantamento e dos seus semelhantes, cumpre uma verdadeira missão, da qual terá recompensa. Aquele que dela abusa e a emprega em coisas fúteis ou no objetivo do interesse material, a desvia do seu fim providencial, suportando disso, cedo ou tarde, as consequências como aquele que faz um mau uso de uma faculdade qualquer. Charlatanismo. 89. Certas manifestações espíritas se prestam bastante facilmente à imitação,
mas porque elas puderam ser exploradas, como tantos outros fenômenos, pelo malabarismo e pela prestidigitação. Seria absurdo disso concluir que elas não existem. Para aqueles que estudou e que conhece as condições normais nas quais elas podem se produzir, é fácil distinguir a imitação da realidade. A imitação, de resto, não poderia jamais ser completa e não pode enganar senão o ignorante, incapaz de apreender as nuances características do fenômeno verdadeiro. 90. As manifestações mais fáceis de serem imitadas são certos efeitos físicos e efeitos inteligentes vulgares, tais como os movimentos, as pancadas, os transportes, a escrita direta, as respostas banais, etc. O mesmo não ocorre com comunicações inteligentes de alta importância. Para imitar as primeiras, não é preciso senão a habilidade. Para simular as outras, seria preciso quase sempre uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectual fora do normal e uma faculdade de improvisação, por assim dizer, universal. 91. Aqueles que não conhecem o espiritismo são levados a suspeitarem da boa-fé dos médiuns. O estudo e a experiência lhes dão os meios de se assegurarem da realidade dos fatos. Fora disso, a melhor garantia que podem encontrar está no desinteresse absoluto e honorabilidade do médium. Há pessoas que, pela sua posição e seu caráter, escapam a toda suspeição. Se a atração do ganho pode exercitar a fraude, o bom senso diz que não há nada a ganhar, o charlatanismo nada tem a fazer. 92. Entre os adeptos do espiritismo encontram-se os entusiastas e os exaltados, como em todas as coisas. Esses são, em geral, os piores propagadores, porque se duvida da sua facilidade em tudo aceitar sem um exame aprofundado. O espírito esclarecido se defende do entusiasmo que cega, observando a tudo friamente e com calma. É o meio de não ser vítima nem de ilusões, nem de mistificadores. À parte toda a questão de boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, inteirar-se da gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Identidade dos espíritos. 93. Uma vez que se encontram entre os espíritos todos os defeitos da humanidade, aí se encontram também a astúcia e a mentira. Há os que não têm nenhum escrúpulo em se ornamentarem com nomes os mais respeitáveis para inspirarem mais confiança. É preciso, pois, abster-se de crer de uma maneira absoluta na autenticidade de todas as assinaturas. 94. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. Frequentemente, ela é impossível de se constatar, sobretudo quando se trata de espíritos superiores antigos em relação a nós. Entre aqueles que se manifestam, muitos não têm nome para nós, e para fixar nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido pertencente à mesma categoria, de tal sorte que se um espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, nada prova que ele seja precisamente o apóstolo desse nome. Pode ser ele, como pode ser um espírito da mesma ordem, enviado por ele. A questão da identidade nesse caso é por todos os títulos secundária, e haveria puerilidade a isso ligar importância. O que importa é a natureza do ensinamento, se é bom ou mau, digno ou indigno do personagem do qual leva o nome. Este o aprovaria ou o condenaria? Aí está toda a questão. 95. A identidade é mais fácil de se constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, dos quais se conhece o caráter e os hábitos, porque é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente e frequentemente de uma maneira incontestável. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa, e é muito natural procurar constatar-se a identidade. Mas os meios que empregam geralmente para isso, aqueles que não conhecem senão imperfeitamente o espiritismo, são insuficientes e podem induzir ao erro. 96. O espírito revela sua identidade por uma multidão de circunstâncias que ressaltam das comunicações,
onde se refletem seus hábitos, seu caráter, sua linguagem e até suas locuções familiares. Ela se revela ainda pelos detalhes íntimos, nos quais ele entra espontaneamente com as pessoas às quais se afeiçoa, e que são os melhores. Mas é muito raro que ele satisfaça as questões diretas que lhe são dirigidas a esse respeito, sobretudo se elas são feitas por pessoas que lhe são indiferentes, com o objetivo de curiosidade e de prova. O espírito prova sua identidade como quer, ou como pode, segundo o gênero de faculdade do seu intérprete, e frequentemente essas provas são superabundantes. O errado é querer que ele as dê à maneira do evocador. É quando ele se recusa a se submeter às suas exigências. Contradições. 97. As contradições que se notam com bastante frequência na linguagem dos espíritos podem espantar apenas aqueles que não têm da ciência espírita senão um conhecimento incompleto. Elas são a consequência da própria natureza dos espíritos, que, quando falam, não sabem as coisas senão em razão de seu adiantamento, e das quais alguns podem saber menos que certos homens. Sobre uma multidão de pontos, eles não podem emitir senão sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos justa, e conservar o reflexo dos preconceitos terrestres dos quais não estão despojados. Outros fazem os próprios sistemas sobre o que não conhecem ainda, particularmente no que tange às questões científicas e à origem das coisas. Não há, pois, nada de surpreendente em que não estejam sempre de acordo. 98. Espanta-se em encontrar comunicações contraditórias assinadas com o mesmo nome. Só os espíritos inferiores podem ter, segundo as circunstâncias, uma linguagem diferente, pois os espíritos superiores jamais se contradizem. Quem esteja pouco iniciado nos mistérios do mundo espiritual sabe com que facilidade certos espíritos se adornam de nomes emprestados para darem mais crédito às suas palavras. Pode-se disso concluir com certeza que se duas comunicações radicalmente contraditórias quanto ao fundo do pensamento levam o mesmo nome respeitável, uma das duas é necessariamente apócrifa. 99. Dois meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro é submeter as comunicações ao controle severo da razão, do bom senso e da lógica. É uma recomendação que fazem todos os bons espíritos e que procuram não fazer os espíritos enganadores que sabem muito bem não poder senão perder com um exame sério e, por isso, evitam a discussão e querem ser acreditados sob palavra. O segundo critério da verdade está na concordância do ensinamento. Quando o mesmo princípio é ensinado sobre vários pontos por diferentes espíritos e médiuns estranhos uns aos outros, e que não estão sob a mesma influência, pode-se disso concluir que ele é mais verdadeiro que aquilo que emana de uma só fonte e se encontra em contradição com a maioria. Consequências do Espiritismo. 100. Em face da incerteza das revelações feitas pelos espíritos, pergunta-se: para que pode servir o estudo do Espiritismo? Ele serve para provar materialmente a existência do mundo espiritual. O mundo espiritual, estando formado pelas almas daqueles que viveram, disso resulta a prova da existência da alma e da sua sobrevivência ao corpo. As almas que se manifestam revelam suas alegrias e seus sofrimentos segundo a maneira que empregaram a vida terrestre. Disso resulta a prova das penas e das recompensas futuras. As almas, ou espíritos, descrevendo seu estado e sua situação, corrigem as ideias falsas que se fazia sobre a vida futura e principalmente sobre a natureza e a duração das penas. A vida futura, passando assim do estado de teoria vaga e incerta ao estado de fato consumado e positivo, disso resulta a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é de curta duração, em proveito da vida futura, que é indefinida. Suponhamos que um homem de 20 anos tenha a certeza de morrer aos 25.
Que fará durante esses 5 anos? Trabalhará para o futuro? Seguramente não. Ele se esforçará em gozar o mais possível e consideraria um logro se impor fadiga e privações sem objetivo. Mas se ele tivesse a certeza de viver até os 80 anos, agiria de outro modo, porque compreenderia a necessidade de sacrificar alguns instantes do repouso presente para assegurar o repouso futuro durante muitos anos. Ocorre o mesmo com aquele para quem a vida futura é uma certeza. A dúvida com relação à vida futura conduz naturalmente a tudo sacrificar aos gozos do presente. Daí a importância excessiva atribuída aos bens materiais. A importância atribuída aos bens materiais excita a cobiça, a inveja, o ciúme daquele que tem pouco contra aquele que tem muito. Da cobiça ao desejo de se obter a todo custo que possui seu vizinho, há apenas um passo. Daí os ódios, as disputas, os processos, as guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem, oprimido nesta vida pelos desgostos e pelo infortúnio, não vê senão na morte o fim dos seus sofrimentos. Nada mais esperando, ele acha racional abreviá-los pelo suicídio. Sem esperança no futuro, é muito natural que o homem se afete, se desespere diante das decepções que experimenta. As agitações violentas que delas recebe produzem em seu cérebro um abalo, causa da maioria dos casos de loucura. Sem a vida futura, a vida presente é para o homem a coisa capital, o único objeto de suas preocupações, e a ela tudo relaciona. Por isso, quer a qualquer preço gozar, não somente dos bens materiais, mas de honrarias. Aspira a brilhar, a se elevar acima dos outros, a eclipsar seus vizinhos por seu fausto e sua posição. Daí, a ambição desenfreada e a importância que dá aos títulos e a todas as futilidades da vaidade, pelas quais ele sacrificaria até sua própria honra, porque não vê nada além. A certeza da vida futura e suas consequências muda totalmente a ordem das ideias e faz ver as coisas sob nova luz. É um véu levantado que descobre um horizonte imenso e esplêndido. Diante do infinito e da grandiosidade da vida de além-túmulo, a vida terrestre se apaga como um segundo diante do século, como o grão de areia diante da montanha. Tudo aí torna-se pequeno, mesquinho, e espanta-se da importância que se deu a coisas tão efêmeras e tão pueris. Daí, nos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade que já é felicidade em comparação com as balbúrdias, os tormentos que nos impomos para nos elevarmos acima dos outros, daí também para as vicissitudes e as decepções, uma indiferença, mesmo que tirando toda a presa ao desespero, afasta os mais numerosos casos de loucura e desvia o pensamento do suicídio. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, ele perde a paciência, porque não espera nada do presente. O exemplo daqueles que viveram prova que a soma da felicidade futura está em razão do progresso moral alcançado e do bem que se fez sobre a terra. Que a soma da infelicidade está em razão da soma dos vícios e das más ações, resultando disso em todos aqueles que estão bem convencidos dessa verdade, uma tendência toda natural a fazer o bem e a evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver imbuída dessa ideia, quando professar esses princípios e praticar o bem, disso resultará que o bem se imporá sobre o mal neste mundo, que os homens não procurarão mais se prejudicarem mutuamente, que eles regularão suas instituições sociais para o bem de todos e não em proveito de alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo, e basearão suas leis civis sobre a lei da caridade. A constatação do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das potências da natureza e, por conseguinte, a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos, tanto na ordem física como na ordem moral. Quando a ciência tiver se inteirado desta nova força, desconhecida para ela até este dia, retificará uma multidão de erros provenientes do fato de atribuir tudo a uma única causa, a matéria.
O reconhecimento desta nova causa nos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso e produzirá o efeito da descoberta de um agente todo novo. Com a ajuda da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará, como se alargou com a ajuda da lei da gravitação. Quando os sábios, do alto de sua cátedra, proclamarem a existência do mundo espiritual e sua ação nos fenômenos da vida, infiltrarão na juventude o contrapeso das ideias materialistas, ao invés de predispô-la à negação do futuro. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos segundo as diferentes escolas, mas sem provas materiais. Não é estranho que agora que essas provas chegaram, elas sejam repelidas e tratadas de supersticiosas por esses mesmos professores? Não é dizer aos seus alunos, nós vos ensinamos a existência da alma, mas nada à prova? Quando um sábio emite uma hipótese sobre uma questão científica, ele procura com zelo, acolhe com alegria os fatos que podem fazer dessa hipótese uma verdade. Como um professor de filosofia, cujo dever é provar aos seus alunos que eles têm uma alma, trata com desdém os meios de lhes dar uma demonstração patente? 101. Suponhamos, pois, que os espíritos sejam incapazes de nada nos ensinar que nós já não o saibamos, ou que não podemos saber por nós mesmos. Vê-se que a só constatação da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias leva forçosamente a uma revolução na ordem das coisas, e é essa revolução que o Espiritismo prepara. 102. Mas os espíritos fazem mais que isso. Se suas revelações são cercadas de certas dificuldades e exigem minuciosas precauções para lhes constatar a exatidão, não em menos verdadeiro que os espíritos esclarecidos, quando se sabe interrogá-los, e quando isso lhes é permitido, podem nos revelar fatos ignorados, nos dar explicações de coisas incompreendidas e nos colocar sobre a senda de um progresso mais rápido. É nisso, sobretudo, que o estudo completo e atento da ciência espírita é indispensável, a fim de não lhe pedir o que ela não pode dar. É ultrapassando os limites que se expõe a ser enganado. 103. As menores causas podem produzir os maiores efeitos. É assim que de um pequeno grão pode sair uma árvore imensa, que a queda de uma maçã fez descobrir a lei que rege os mundos, que as rãs, saltando num prato, revelaram a força galvânica. Foi também assim que do vulgar fenômeno das mesas girantes saiu a prova do mundo invisível, e dessa prova uma doutrina que em alguns anos deu a volta ao mundo, e que pode regenerá-lo pela só constatação da realidade da vida futura. 104. O Espiritismo ensina pouco quanto a verdades absolutamente novas, em virtude do axioma de que nada há de novo sob o sol. Não há verdades absolutas, senão aquelas que são eternas. As que o Espiritismo ensina, estando fundadas sobre as leis da natureza, existiram de todos os tempos. Por isso, delas se encontram os germes que um estudo mais completo e observações mais atentas têm desenvolvido. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são, pois, antes consequências que descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, nem descobriu o mundo espiritual no qual se acreditou em todos os tempos. Somente ele o prova por fatos materiais e o mostra sob sua verdadeira luz, livrando-os dos preconceitos e das ideias supersticiosas que engendram a dúvida e a incredulidade.